Albina Gomes, da Flor da Avelhó, e hoje venho ensinar-vos a fazer caça-sonhos. Isto são os caça-sonhos, usa-se muito para pôr num quarto, numa sala, quartos de criança. Depois nós fazemos da maneira que nós quisermos. Por exemplo, este aqui eu fiz com crochê. Mas se nós tivermos paninhos de crochê que antigamente as nossas avós faziam, ou nós próprias, também podemos fazer. Neste caso foi de propósito, feito um paninho de crochê, colaram-se aqui umas pedrinhas, forramos também com lã, forramos, isto até é uma argola de carteira, é daquelas argolas das malas, forramos com lã. Depois, como este é muito colorido, usamos as fitinhas normais, estas fitinhas. Isto não é nada mais do que uma bolinha de esferovite, em que fazemos com crochê, revestimos a bola toda com ponto baixo e vamos fazendo estas bolinhas com a cor que nós quisermos. No fim, põe-se umas penas, que fica sempre bonito nos caça-sonhos. Os caça-sonhos costumam ser coloridos precisamente para que os nossos sonhos também sejam muito coloridos e deem graça à nossa vida. Este fiz assim, com bastante cor. Este já é para um quarto de criança, muito clarinho, cor de rosa, mas lá está, fazemos as cores que nós quisermos. Eu hoje não vou ensinar a fazer crochê, porque a maior parte das pessoas sabe, e se não souber é um bocadinho difícil ensinar online a fazer crochê. Eu hoje vou ensinar a fazer esta espécie de aranha, que eu quando vi a primeira vez achei que era muito complicado e depois percebi como é que ele era feito e achei que era muito fácil. Por isso, é precisamente isto que eu vou ensinar. E então, para isso, nós precisamos de ou uma argola de carteira, ou eu tenho cá à venda na loja estas pecinhas em madeira que têm aqui estes buraquinhos, e eu esta nem a forrei precisamente para usar estes buraquinhos. Calculei os tamanhos para ficarem os espaços todos iguais e depois fiz com este cor-de-rosa. Não acabei, não tive tempo, mas agora se calhar utilizaria uma fita cor-de-rosa choque também, uma também para pendurar, algumas bolinhas destas ou não, porque também estas bolas nós também podemos usar este tipo de material para fazer as bolinhas. Este tipo de material podemos usar para fazer as bolinhas, mas quem diz isto diz quantas, diz pedrinhas naturais, aquilo que nós quisermos, para pôr aqui pendurado é aquilo que nós quisermos. Portanto, como eu estava a dizer, eu esta não a forrei, foi para utilizar mesmo estes buraquinhos. Esta, por exemplo, eu já forrei. Agora, o que é que eu ia fazer? Eu ia utilizar esta pequenina para pôr aqui assim em baixo e depois a partir daqui voltar a fazer esta situação, mas já ia ser com duas. Portanto, nós criamos o nosso caça-sonhos depois ao nosso gosto. Só vou ensinar assim de maneira muito rápida como forrar. Para forrar nós vamos precisar de mais, mas eu cortei, mas vamos precisar de mais fita. E como é que eu fiz? Isto é mesmo só andar à volta com a fita, só que como a fita de cetim normalmente é um bocadinho transparente, nós vamos ao enrolar, vamos trespassar uma na outra até meio, que é para não se notar a madeira por baixo. Pronto, é tão simples como isto. Pôr um bocadinho de cola no princípio e forrar depois. Pronto, agora vamos supor que eu já tenho a minha peça toda forrada e vou começar então a fazer a aranha. E como é que eu vou começar a aranha? Como isto no princípio passa, mas depois não vai passar, eu vou utilizar e vou tirar um bocadinho de linha a mais, enrolá-la nos dedos para fazer um novelo e depois começar a trabalhar com isto enrolado.
E como é que nós começamos? Começamos por dar um nozinho no nosso círculo, onde nós vamos começar a fazer o nosso caça-sonhos. Damos um nozinho. No entanto, depois pomos só um bocadinho de cola para que ele não saia do sítio. Pronto. E agora vou, quantas voltas eu quiser dar, eu vou calcular mais ou menos o mesmo espaço entre uns e outros. Então o que é que eu vou fazer? Fiz assim e agora vou dar uma volta com o meu novelo feito à pressão. Eu vou dar uma volta sobre o aro e depois vou com o meu novelo vir por dentro do fio. Automaticamente vai ficar um nó feito. E agora vou tentar fazer isso da mesma forma, dando mais ou menos o mesmo espaço. Então, com esta mão vou sempre segurando isto para não dar folga neste pontinho que eu já dei. Então, estou a segurar, vou dar a volta, venho por dentro. E aqui está mais um. Se eu achar que não tenho espaço, pronto, já fiz aqui mais um. E agora continuo a segurar aqui e vou ao outro lado, ponho sempre o meu fio por dentro para dar um nó. Não é um nó que ele fica, só que ele fica preso. Não é propriamente um nó, ele fica preso. Agora vou dar mais um. É uma laçada, pronto, vamos supor que isto é uma laçada. Estão todos mais ou menos, este está muito grande. Dou-lhe um bocadinho de folga. Agora volto a fazer. E agora mais uma aqui no meio. E por último, vou ao mesmo espaço e volto a fazer o mesmo. E acabo um pouco à frente, até porque isto depois, quando eu for a pôr uma fitinha, eu aqui consigo tapar como fiz estes, por exemplo. Onde eu começar ou acabar, eu consigo aqui dar, tapar com qualquer coisa. Pronto, já fiz a minha primeira carreira. A minha primeira carreira está feita. Agora vou aqui até ao meio desta minha primeira laçada e vou fazer exatamente o mesmo. Vou passar o meu novelo feito à pressão, vou passar no meio e vou fazer aqui uma laçadinha no meio. Pronto, está aqui uma laçada. Se vocês conseguirem ver, está aqui uma laçada neste meio. E agora, como ele já se desfez, eu vou voltar a fazer um novelo, só para ter uma maneira mais fácil de trabalhar com ele. Então, tenho aqui a minha laçada e agora, tal como eu fiz na minha argola, vou fazer no meio de cada teia. Portanto, nesta parte que está aqui a direito, eu vou passar o meu fio, passo no meio disto para fazer uma laçada novamente e tenho aqui
outro ponto. Estão a ver? Agora seguro aqui, para não haver folga, meto novamente aqui, quase que isto é dar a volta sobre si próprio, ó. Só que o fio, como vem aqui por dentro, como vem por dentro disto, dá laçada. Como dá laçada, ficamos automaticamente ali com um ponto. E agora voltamos a fazer, vamos fazer isto sistematicamente. Novamente aqui. Sempre pondo o meu novelo no meio, passando pelo meio do fio. Se ele não ficar mesmo no meio, damos ali uma abertura para lhe voltarmos a fazer. E voltei a chegar ao fim. Aqui neste fim, o que é que eu faço? Aqui é o princípio. Ou o fim deste ou o princípio deste. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar por cima, mas ao mesmo tempo passar pelo interior da primeira que eu fiz. O que é que acontece? Acontece que ela fica bem presa e não me sai dali daquele meio. Mas já na próxima já vou explicar como é que aconteceu. Então eu agora já tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vou novamente a este meio. O que é que eu faço? Levo esta pontinha até aqui ao meio da primeira, dou uma meia volta, sempre com o fio pelo meio, e dou ali uma laçadinha. E já voltei. 1. Sempre com o fio a passar no meio. 2. Isto tem de acabar sempre com 7 laçadas, digamos. 3. Porque apesar de elas ficarem mais pequeninas, ficam sempre com as mesmas. 4. Não, está aqui a dar a laçadinha. 5. 6 e 7. Eu agora, para acabar esta, vou voltar ao princípio e vou ali pelo meio. Eu tenho que passar daqui, vejam se vocês conseguem perceber. Eu vou meter por aqui e vou sair por aqui, porque assim eu sei que ela vai ficar ali bem presa e não vai andar nem para um lado nem para o outro. Assim, mas tenho que a passar pelo meio. E pronto, tenho aqui mais uma laçadinha mesmo no meio. E continuo a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isto é que não pode esquecer. Voltamos a começar novo ciclo. Vou com ela até meio. Passo por trás e pelo meio do meu fio. E aqui está uma laçadinha. E agora volto daqui para aqui a passar no meio, ó. E tenho aqui outra laçada, 2. Vou novamente. 3. 4. 5. Se nós contarmos, porque às vezes isto fica tão entrelaçado que nós às vezes fazemos um gato.
não é? Como no crochê às vezes fazemos um gato. Mas se nós contarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sabemos que no fim tem de haver 7 laçadas. 6 e 7. Está. Vou fazer a última, que vou meter por trás e no meio da primeira. E então aqui está a nossa laçada. E vou voltar a fazer até fechar o meinho todo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. E 7. Mais uma vez. Fiz as 7. Vou só acabar aqui este. Isto parece que estamos a tecer. E ainda vou fazer mais uma. Vou até ao meio. Agora já quase que nem há meio. Mas ainda podemos fazer mais uma, por isso. Uma. Agora tenho que segurar só com a mão, porque já não tenho... A minha mão já não abre. De maneira a apanhar tudo. Duas. Três. Quatro. Questão é nunca deixarmos nenhuma para trás, senão depois ele não fica certinho. Cinco. Seis. E 7. Pronto, eu aqui posso fazer muita coisa. Aqui, por exemplo, eu pus umas pedrinhas. Nestas pedrinhas, o que é que nós fazemos? Quando eu estou a ir fazer o pontinho ali, eu posso pôr ali uma pedrinha. Quando eu estou a fazer a segunda, já posso pôr outra. E por aí fora. Neste caso, vocês vão perceber isso e vão fazer. Não fiz só para não atrapalhar. O importante é perceber como é que se faz a aranha. Esta aranha foi feita com um fio muito fininho. Esta eu já estou a fazer com um cordãozinho. Esta já foi feita com fio de crochê. Já fica diferente. Por exemplo, eu aqui, se eu quisesse, pegava neste ursinho, por exemplo, e colava ali. Porque eu ainda não sei o que é que eu vou fazer aqui. Eu sei que neste, o que eu vou fazer é aplicar outro mais aqui à frente. Depois vou pendurar. E este coraçãozinho vai ser pendurado aqui. Portanto, isto vai ficar assim. O que é que eu lhe vou pôr aqui no meio eu ainda não sei, mas isso depois é ao critério de cada um. Esta, eu já fiz a aranha e eu trouxe para aqui uma bolinha, uma pedrinha. Não tenho aqui na loja muitas pedras. Já expliquei que se eu quiser que isto fique, isto não entra numa agulha. E então às vezes é difícil nós enfiarmos pedrinhas com estes fios. Então põe-se um bocadinho de cola
e ele começa a ficar duro e depois nós já conseguimos enfiar. Pronto. Já enfiei a minha pedrinha. E agora só tenho de ir ao lado oposto. Puxar bem e dar um nó. E pronto. E tenho aqui uma pedrinha. Nesta só pus uma pedrinha para vocês perceberem como é fácil. Tenho aqui assim o interior do caça-sonhos, da maneira mais fácil. Gosto de todos, mas acho que estes são muito simples e muito fáceis de fazer. Para quem não souber fazer crochê, no entanto, podemos sempre, por exemplo, se nós tivermos aqueles panos de renda sem ser de crochê, uns panos de renda, umas rendas que existem largas, também podemos colar aqui nas beirinhas, depois pôr uma fita a tapar aqui esta bordinha, para não se ver o tecido esfiapado, ou podemos pegar nisto e depois até fazermos com isto, taparmos, porque há muitas maneiras de fazer. Eu aqui dei um lacinho e pus uma pedrinha também. Isto, como eu já disse no princípio, são bolas de esferovite com um crochê, ponto baixo, revestimos a bolinha toda, fazemos a cor que nós quisermos. Agora eu aqui, o que é que eu faria? Ele está em branco, eu podia utilizar fios brancos, as penas são importantes nos caça-sonhos. Eu agora com um bocadinho de fio branco, até podia ser este, por exemplo, o que é que eu faria? Vou dar um nó. Podia pôr 2 ou 3 pedrinhas destas, de longe a longe, e depois aqui no fim punha um bocadinho de cola block e enrolava este cordão. Esperar um bocadinho, porque eu pus muita cola. Depois o que é que eu podia fazer? Podia pôr este mais pequenino, aqui eu punha umas quantas bolinhas também. Depois eu punha este mais pequenino, depois outro a seguir mais pequenino, outro mais pequenino e por aí fora, até fazer o efeito que eu quisesse. Portanto, o caça-sonhos é isto, não é mais que isto. Este está feito de forma natural, mas o que eu queria mesmo que vocês percebessem era, aqui vocês já sabem, isto é mesmo ao vosso gosto, o que eu queria que vocês percebessem era exatamente como fazer a aranha. E pronto, e temos o nosso trabalho terminado. Espero que tenham gostado. Até à próxima!